O que aconteceu no capítulo 48 da spin-off do mangá de Tower of God, precisamente do Urek Mazino? Galera, eu já trouxe recentemente uma análise de 2 capítulos, né? O 46, o 47 e o 48, não deixa a desejar. Continua exatamente da hora em que o Urek Mazino carregou um grande poder de Shinsu e atirou na direção do Imperador, porque ele decidiu acabar de uma vez por todas com ele, sabendo que o seu antigo amigo do passado não tinha mais salvação. Ele foi completamente corrompido pelo poder do Albrion. Esse vídeo explicado você só vê aqui no canal Panela Nerd. Galera, depois que o Urek carregou uma grande quantidade de poder, o poder foi tão forte, tão impactante dentro do lugar que eles estavam enfrentando, que todos perceberam o que aconteceu. A própria Mago, dentro do corpo da Princesa Zahard, percebeu que a luz estava com muita raiva. O Kun Edon acabou acordando com o que aconteceu, com o estrondo que foi esse golpe de tanta força que o Urek Mazino usou. Tanto a Evelyn percebeu onde estava, juntamente com o Law e o Nel, tentou entender o que diabo estava acontecendo naquele lugar com tanta tremulosidade. Como você queria usar uma desse jeito? Não sei como é que vai fazer, mas enfim. Foi um regaço ali. E de repente, dessa cratera que foi feita, simplesmente nós voltamos, né? Infelizmente muda a cena toda vez. Nós voltamos com foco no capítulo para o Law, o Nel e a Evelyn. E aproveitando esse momento, a Evelyn vai e pede explicações pro Nel, porque ela estava seguindo ele às cegas, mas queria mais explicações aonde eles iam. E o Nel simplesmente se restringe a falar para ela que eles tinham acabado de chegar no local que eles precisavam estar há muito tempo e que ele não quis dar explicações para ela, porque o que ia acontecer talvez ia fazer ela não querer continuar isso, e pediu só para ela ficar quieta ali no momento. E pede assim para a Jeanne começar a sua oração. Bom, nós já sabemos que aquele altar que nós vimos no capítulos passados e outros reviews era o local onde ela chama o deus Ark para conseguir se livrar do pecado dela e daquela marca, aquele estigma que tem nas costas dela, e precisamente também que tem no Law e também que tem no Nel. Logo que começa a oração, o deus Ark aparece mais uma vez e diz as mesmas palavras que a Mago fez no passado e que ele também fez há muitos anos atrás. E ele simplesmente fala que vai conseguir curar e libertar a Jeanne de seu pecado, desde que as pessoas presentes ali orassem pela mesma causa, a absolvição do pecado dela. Claro que tem a penitência. Nesse momento eu fiquei com o pé atrás da Evelyn, né? Porque a Evelyn simplesmente quer ajudar o Law. Ela tem amor, ela tem afeição pelo garoto. E no momento de talvez ela fazer algo que dá problema para a Jeanne, o Law pega a mão dela e diz: você está bem? Tem alguma coisa errada? E mostra um sorriso doce para ela, fazendo ela ficar derretida de uma vez, e acaba fazendo um pedido para ajudar a Jeanne. Isso é muito legal. A cena corta e depois, voltando para a luta do Urek Mazino contra o Albrion com a sua forma principal, o Albrion simplesmente sai do meio daquela cratera, que foi uma cratera muito grande no chão, com vários outros corpos indo na direção do Urek Mazino, e o Urek Mazino fuzilando eles com energia, assim, foi muito legal, como se fossem vários Legans de luz, acertando os personagens, os monstros ali embaixo, saindo da escuridão. E o Albrion diz pro Urek Mazino que ele tem muita fé, uma fé cega na humanidade, e que por mais que ele acredite neles, eles sempre vão fazer escolhas mesquinhas, escolhendo a si mesmo, o desejo de si mesmo. E o Urek simplesmente fala: qual que é o problema disso? Mostrando uma coisa legal do Urek. O Urek não tá nem aí porque eles vão pedir. Ele simplesmente diz que isso é livre-arbítrio. É algo muito legal e mostra pra gente o verdadeiro poder do Urek Mazino, que não é simplesmente a força assombrosa e bruta que ele tem, mas é o jeito que ele é sincero e simplesmente diz, respeitando a decisão dos outros. Então ele não tava nem aí se o Nel, ou se o Law, ou se a própria Evelyn pedisse um desejo para si mesmo, condenando mais uma vez Jeanne e todos eles ali presentes. Ele não tá nem aí para isso. Ele simplesmente quer que as pessoas sejam livres para escolher. Porque, se convenhamos, o Albrion ali, a Mago, eles induzem as pessoas ao erro. E é o que logo depois o Urek, continuando dando porrada e na luta contra o Albrion, diz para ele em vários momentos, defendendo golpes, porque infelizmente aquele ataque poderoso não destruiu o Imperador, né? Deve ser um guerreiro conjurado sendo controlado pelo Imperador, que ele aparece por cima e dá uma espadada, o Urek defende esse golpe, enquanto o Albrion continua criticando ele, dizendo que a humanidade sempre vai ter as escolhas mais erradas possíveis e quer apostar com o Urek que eles vão fazer um desejo mesquinho de novo. E o Urek fala que não tá nem aí, fala que o que ele acha mais nojento é essas pessoas que são pós-imundos, que foram corrompidos. Então ele diz que as próprias joias, né, o próprio Mago, o próprio Albrion e qualquer outro que seja da linhagem deles, que estão contra as ideologias do Urek Mazino, estão seguindo o Phantaminam, são pessoas corrompidas e querem seus próprios desejos egoístas e tendem a
fazer as pessoas terem essas escolhas erradas. Ao longo dessa história, desse mangá, você viu que eles meio que induzem as pessoas a fazer coisa errada mesmo, acreditando nisso daí. A própria Evelyn, na hora que estava em conflito com ela mesma do desejo, lembrou. Aquela mulher também prometeu e não aconteceu nada. Ah, amado. Exatamente. Porém, não demorou muito que uma luz bem brilhante, azulada, saiu daquela ilha e ele desapareceu, comprovando que Urek, de certa forma, não tinha tanta expectativa nisso, mas ele ficou feliz de ver. Ele diz isso pro Albion, olhando no horizonte, que a ilha tinha desaparecido. Por quê? Porque o desejo da Gianni se concretizou finalmente e tanto ela quanto as pessoas daquele lugar foram salvos. Isso foi muito legal, cara. Isso foi bacana mesmo, foi muito legal. A moedinha de confiança que o Urek Mazino depositou no Sr. Low e na Evelyn deu muito certo, entendeu? Fazendo o Albion ficar meio que, tipo assim, ainda bem que eu não apostei nele, nada, né? Alguma coisa do tipo. Porém, o Urek diz que uma coisa muito interessante sobre eixos. E ele fala, se essa torre tem um eixo novo, e eu percebi que eu não estava conseguindo usar os meus poderes, a hora que ele pede, por favor, novo poder, me conceda a chance de usar o Shinsu juntamente com a luz, e ele começa a imbuir luz dentro do Shinsu, dentro da torre, para poder usar um poder extremamente forte. Foi o primeiro First Extreme Supreme. Cara, eu acho que esse é o nome do poder, entendeu? Um golpe supremo muito forte, ele carrega na sua mão direita e desfere um golpe que provavelmente ali, meus amigos, Abril foi de arrasta com simples ataque, quer dizer, simples não, foi um Shinsu muito poderoso, serpenteou em volta ali para todo lado, o Edwin ficou olhando impressionado com aquelas luzes poderosas, os avaliadores que eram os mais decentes ali ficaram olhando também de longe, bem desacreditados com tanto poder de Shinsu que o Urek conseguiu utilizar ali. Eu ali, na minha leitura, é como se ele tivesse pedido para um avaliador, o governante, para um daqueles monstros que são os administradores, tipo como se tivesse pedido aval para usar o Shinsu juntamente com a luz, né? Se você for ver, ele fez um pedido ali e depois, quando acaba a luta, ele abre os olhos com o punho cerrado à sua frente e diz obrigado. Cara, foi muito da hora isso, foi bom demais a gente ver o Urek rebentando com tudo. E assim o capítulo 48 acaba, meus amigos. Já tem o 49, eu sei que vocês querem ver. E o legal é que o título do 49, para deixar vocês com água na boca, é Garan. Então Garan Zahard vai aparecer nesse capítulo e provavelmente é quando o Urek conheceu ela. E nós vamos descobrir o que aconteceu com o Low, o que aconteceu com a Evelyn, com o Nel, né? Porque se você parar pra lembrar, não precisa nem explicar pra vocês o que aconteceu. O Low e o Nel eram espectros. A Evelyn não. A Evelyn simplesmente se lascou ali com as escolhas delas. Então provavelmente, se todos foram libertos disso daí, o Nel provavelmente foi pra onde ele tinha que estar. E o Low também. Estão livres. O que nos deixa capuga atrás da orelha. O que aconteceu com a Evelyn, a gente vai ver no próximo capítulo. Galera, top demais, o Urek Mazino tá muito bom. As explicações de Torre de Deus são muito bacanas. E esse capítulo fechou de certa forma com um jeito muito legal. Eu não vejo a hora de ver o próximo e conversar com vocês sobre isso, beleza? Caras, qualquer dúvida sobre o mundo de Siu e de Tower of God, qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, que eu tenho mais coisas para debater com vocês. Cara, muita coisa foi nesses últimos 3 capítulos passados comentados sobre a origem máxima da torre ali, daquele mundo, sobre trazer alguém para mudar o jogo de tudo, né? Porque um escolhido pode salvar não só a torre ali, onde acontece no universo de Tower of God, mas toda a lore ali em volta, abrange muito mais do que isso. Top, beleza? Pode falar, pessoal.